Muito bom dia, povo de Deus! Bom dia, estamos aqui em mais um programa de estudos bíblicos da Sara Caxias. Nessa manhã poderosa, maravilhosa, nós vamos continuar nessa série de palavras sobre o poder da palavra de Deus. Hoje é o terceiro episódio, nós falaremos a respeito do poder da palavra do Senhor. Há poder na palavra do Senhor Jesus e nós queremos que você seja conosco, né? Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, de forma especial, né? Substituindo nossos bispos, que já estará conosco, mas é uma honra poder estar aqui, podendo falar a respeito da palavra do Senhor nessa manhã incrível, nessa manhã gelada, menos 2 graus agora, mas com certeza nós estaremos aquecidos pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Estaremos juntos aqui falando a respeito da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu sou a pastora Adriane, esposa do pastor Luiz, e hoje eu quero começar com você lendo um versículo que está em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Nesse versículo, nós percebemos que o nosso sucesso, amém? O nosso sucesso está condicionado em andarmos de acordo com a palavra de Deus. E não somente andarmos e sermos simples religiosos, né? Mas sim andarmos e meditarmos na palavra de dia e de noite. Amém? E o que é meditar na palavra de Deus? É você ficar só lendo o tempo todo? Na verdade, meditar é você refletir sobre aquilo que está impactando a sua vida. Amém? Hoje vamos falar sobre algumas coisas prejudiciais que pode arrancar você desse caminho e o que pode fazer você perder seu foco. Você não pode se perder, amém? Você não pode desviar seu foco, porque senão você vai acabar esfriando, você vai acabar perdendo o melhor que Deus tem para você, amém? Quero dar bom dia aí a Emília, ao seu Celso, amém? A Josi, sejam todos bem-vindos nesse estudo. Eu sei que vocês são fiéis nesse momento com os bispos, então glória a Deus. Amém. Amém? E em relação a isso que a pastora acabou de falar, ele fala na palavra em Josué que ele não desvie do caminho, né? Então, quando nós não conhecemos a verdade, quando nós não conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, nós saímos desse caminho, né? Porque nós estamos ali inconscientes e incapazes. Então, olha só como que é importante nós estarmos no caminho do Senhor. Porque a palavra nos conduz para o caminho que Deus preparou para nossas vidas. Quando nós não estamos nesse caminho, quando nós não estamos nessa palavra, nós nos tornamos inconscientes e incapazes. Olha só que coisa mais forte. E quando nós não conhecemos a verdade, nós saímos desse caminho. Então, a gente vai puxar esse link e vamos falar sobre algo muito importante que vocês com certeza conhecem, que é a parábola do filho pródigo. Amém? A parábola do filho pródigo é uma parábola que fala a respeito de problemas financeiros, não é verdade? Então, quem de nós já não passou por algum momento como esse? Passou por algum problema, alguma dificuldade financeira? Só que ela traz algo muito profundo, né? Que nos revela algo muito importante das nossas vidas, nosso relacionamento familiar. Então, a gente vai trazer esse estudo muito importante, né? Na verdade, o filho pródigo ele passou por situações onde ele descobriu, ele pensava que sabia administrar, pensava que sabia até muito mais do que seu pai. E na verdade revelou
que ele não sabia absolutamente nada, né? Então a gente vai estudar sobre isso hoje. Então, como o pastor disse, né? O que vai fazer nós andarmos no caminho é você conhecer a palavra de Deus. É você se apropriar dessa palavra, se apropriar da verdade. Infelizmente, muitas pessoas vivem uma mentira, vivem na mentira. Não só de não conhecer a Deus, mas de mascarar a verdade, de fingir que tá tudo bem, que tá tudo legal, né? Se deixar levar por coisas que não traz edificação para sua vida. E o que vai trazer edificação para sua vida é a palavra de Deus. Quando você se apropria e tem consciência da verdade de Jesus Cristo, da verdade da palavra de Deus, você volta para esse caminho. Mesmo que infelizmente algumas pessoas conhecem, sabem, e ainda assim se perdem. Mas isso por quê? Aí a gente entra num outro aspecto, sobre a meditação, sobre você refletir. Você já deve ter ouvido pessoas falando assim, eu conheço a palavra de Deus. Quando eu sentir no coração, eu volto para a igreja. Mas essa não é a questão. A questão é que ela não está sendo edificada pela palavra de Deus. Ela conhece a letra, ela conhece ali as palavras, né? Mas ela não não se apropriou daquilo. Ela saiu do caminho porque ela não está sendo edificada, ela se tornou uma pessoa fria, religiosa, e é algo que não é o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? O filho pródigo foi assim, ele conhecia o pai dele, né? A verdade que o pai dele tinha, que o pai dele era rico, que o pai dele tinha ali as fazendas, os empregados. Ele conhecia essa verdade. No entanto, ele achou que era muito fácil, né? Era muito fácil, ele queria fazer do jeito dele, ele queria fazer da forma dele, uma forma errada de administrar, né? E desviou-se do caminho. Então, vamos refletir sobre isso, amém? Então ele pegou e entrou numa situação, né, onde ele recebeu os bens do seu pai, né, que ele queria, achava que ele sabia administrar, né, ele via no seu pai, né, na sua abundância, né, com certeza o seu pai tinha riquezas, né, para ter bens a pessoa tinha, ela tinha riquezas ali, e ele achava, bom, e se isso fosse meu, e se eu tivesse minha parte, seria muito melhor. E aí ele foi para o mundão, né? Foi viver isso, só que na verdade não soube administrar. Perdeu tudo, né? E depois ele voltou para casa do pai dele para que ele pudesse pelo menos comer dignamente, na verdade. Então, o que acontece? É o que a gente fala normalmente, né? A pessoa ou ela vem pelo amor ou ela vem pela dor, né? E ele veio pela dor. E muitas vezes a gente acaba até meio julgando a respeito disso. Então nós não devemos julgar. Se a pessoa veio pela dor, glória a Deus que veio, né? Se a pessoa ela encontrou Jesus através de uma situação que não é uma situação confortável, pelo menos ela encontrou Jesus, né? Deus tem os caminhos de poder trazer os seus filhos de volta, na verdade. Então, nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos apresentar a Jesus que ele tem a solução para os nossos problemas. Ele tem o caminho que a gente necessita para que a gente possa retornar, né? Para a gente possa voltar à nossa essência, que é estar na casa do Pai, né? Ele literalmente voltou para a casa do pai dele, mas ali era a essência dele, né? O filho pródigo era a casa do pai dele era a essência dele, era a raiz dele. Então ele voltou para a sua raiz, né? Ele teve um encontro novamente com Deus, precisou passar por esses vales, precisou passar por essas circunstâncias, mas ele teve esse encontro, né? Então ele buscou isso e teve o que era de volta, né? Ele conseguiu voltar à sua essência. Amém? Não sei se vocês conhecem, mas muitas vezes as pessoas quebram, elas falem, né? E sabe o que eu percebo com isso? Muita gente acha que fazendo do seu jeito, como o filho pródigo, né? Fazendo do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, da sua administração, é um jeito correto. E quando passa pela falência, quando acaba quebrando, né? Elas se voltam para Deus. E isso não quer dizer que é menos válido do que uma pessoa que busca Deus, né? Simplesmente porque sentiu no coração.
não é menos válido ou mais válido. O que importa mesmo é que essa pessoa ela venha para Jesus. Nós temos aqui, a gente não vai falar sobre isso, mas nós temos aqui duas pessoas, que é o filho pródigo e o filho mais velho, que não saiu da casa do pai e que mesmo assim estava distante. Então nós temos que refletir e observar isso sem os olhos de julgamento. Quem somos nós, né? Quem é você, quem sou eu, para julgarmos aquela pessoa, veio só porque está passando por problema. Se o filho pródigo não tivesse voltado, nem o filho mais velho teria se reencontrado com o seu pai de forma mais afetiva. Verdade, importante isso aí. Vamos ler aqui então Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 16, que fala a respeito dessa parábola. Olha só. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Misericórdia, gente. Olha só, aqui a gente leu um trecho, né? Então, o que aconteceu aqui? Esse jovem, ele se perdeu, passou a se situar num momento de fome, né? Mas o que quer dizer pródigo, pastor? O que é essa palavra pródigo? Pródigo significa o quê? O que dissipa os seus bens, o que gasta mais do que é necessário. Significa gastador, esbanjador, perdulário. Então, ele ficou ali taxado, né, aqui nessa parábola como realmente o filho que desperdiça, o filho que não deu importância, não deu interesse àquilo que realmente era importante, né? Então, o filho mais novo, né, ele pensava que ele sabia administrar mais do que o pai dele, né? É por isso que ele pediu sua parte. Ele disse, eu quero mais, eu quero fazer do meu jeito, né? Muitas vezes você fazendo do seu jeito não é o jeito que Deus quer para você, né? Então, o seu pai era justo, ele foi lá e deu a parte que era dele, né? Ele fez aquilo que ele achava e assim seguiu, né? O filho pródigo, o gastador, ele era inconsciente. Ele se encaixa naquele primeiro princípio que nós trouxemos para você, de inconsciente. Ele era uma pessoa inconsciente. Ele não enxergava todo o potencial que ele tinha quando estava na casa do pai dele. Ele não enxergava isso. E por isso ele saiu de forma errônea de dentro da casa, de dentro do lar do seu pai, achando que seria melhor, que saberia administrar, né? E é nessas horas que os amigos aparecem, né? As oportunidades aparecem. Ele é o famoso que pensa que sabe e não sabe. Exatamente, né? O que muitas vezes se encaixa nas nossas vidas, né? Se encaixou, não se encaixa mais, amém? Não se encaixa mais nas nossas vidas, mas por um tempo se encaixou. Onde a gente pensava a gente sabia das coisas, que não era bem daquele jeito. Às vezes seu líder te corrigia e você dizia, não é bem assim, ele não sabe o que eu passo, ele não sabe o que eu vivo, né? Então, ele começou não só a administrar mal, mas ele começou a gastar muito mal, a usar de forma errada, né? Ah, não, eu tenho bastante, eu posso isso, eu posso aquilo, não, eu tenho bastante, e esse bastante se tornou pouco e acabou. As economias acabaram, o que ele tinha de herança acabou e ele só se caiu em si, ele só voltou para a consciência, né? Ele se tornou consciente quando ele passou por essa situação que ele precisou de um emprego, ele precisou trabalhar, ele precisou se sacrificar, porque até então, né? Ele nasceu e cresceu num lugar onde já tinha tudo isso. Ele estava naquela tranquilidade, ele estava numa situação até mesmo de segurança. Eu tenho, de repente, quando acabar, meu pai vai me dar mais.
né? Ele ficou com aquilo na cabeça. Quando acabar, meu pai pode me dar mais, né? Meu pai pode me ajudar, né? Então, e aí ele falou assim, bom, se terminar, alguém vai me emprestar, né? Eu vou dar um jeito, né? Só que na verdade ele já não tinha mais nada, não tinha mais saída. Por quê? Porque ele viveu, na verdade, ele era inconscientemente incapaz, mas ele não sabia disso. Ele achava que tudo era perfeito, que sempre dar um jeito. Por quê? Porque talvez, obviamente, né? Ao longo da vida, o seu pai pode ter, a família, o pai dele pode ter passado por alguns problemas, só que conseguiu vencer, né? E ele achou que também automaticamente conseguiria. Porém, haviam princípios que ele não seguia, não é verdade? Ele achava que ele sabia, só que ele não sabia. Então, aí que ele se viu naquela situação onde ele não viu mais saída. E ele começou o quê? Ele começou, como a pastora falou, começou a pedir trabalho, né? Voltou, opa, deu uma travadinha aqui, voltou. Né? Então ele começou a pedir trabalho. Ele viu que aquilo era algo que ele precisava buscar uma saída através de uma solução. Ele começou a pedir trabalho para poder tentar sair daquilo. Quando ele caiu em si, que ele tinha tudo fisicamente e que conscientemente ele não tinha nada, né? Ele não encontrou trabalho porque não sabia trabalhar, ele não encontrou oportunidades porque ele não sabia aproveitar, então ele não sabia, ele não tinha como recuperar aquilo que ele perdeu. Imagina só, ele nasceu, cresceu num lugar próspero, num lugar onde já tinha segurança, onde já tinha conforto. Então ele não sabia como o pai dele conquistou tudo aquilo na força do braço, né, na fé. E ali ele achou que era só administrar. Quando ele caiu em si, que ele percebeu que ele não tinha estudo, que ele não sabia como trabalhar, inclusive a única forma que ele encontrou de se sustentar foi apacentar porcos. Imagina só, né? Gente, olha só, ele tinha era uma família boa, era uma família próxima, uma família que tinha bens, na verdade. Então, ele ficou tão sossegado com aquela situação que ele estava na vida dele, tão sossegado, confortável. Eu tenho tudo, estou tranquilo. Me dá minha parte aqui. Só que na verdade ele não sabia de nada. Ele não sabia nem trabalhar. Ele se viu numa situação que ele precisava trabalhar, porque ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido todo o seu dinheiro, ele tinha gasto tudo aquilo que ele tinha ganho, recebido por herança do seu pai. E ele foi trabalhar. Lembrando que, quando nós lemos ali, naquele momento, naquele local onde ele estava, passava por uma grande fome, uma grande escassez. Então ele não conseguiu mesmo. Mas ele também não sabia. Ele não sabia fazer nada, ele não sabia trabalhar, ele não sabia como administrar, ele não sabia como que o pai dele construiu, né, os patrimônios dele. E ele não sabia como recuperar, ele não sabia o que fazer. Né? E aí, a única coisa que ele conseguiu foi o quê? Foi cuidar de porco. Gente, não é muito difícil. Né? Ele só tinha que pegar ali a lavagem, né? O pessoal conhece como lavagem, só dar para os porcos ali, colocar uma água, enfim. É aquilo que ele tinha que fazer. Não precisa muito. Não precisa muito para que você possa cuidar de porcos, na verdade. E ele se viu naquela situação onde ele sentia tanta fome que ele sentia até vontade de comer, né, o que os porcos comiam. Misericórdia. Então, como esse filho caiu na consciência, né? Ele voltou-se assim. Lá no versículo 17 diz: e tornando em si, disse: quanto aos trabalhadores do meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, os trabalhadores do pai dele já tinham uma vida melhor, quem dirá ele, né? Então, foi aí que ele caiu em si. Voltou para a consciência. Sabe aquele momento onde a pessoa comete erros, falhas, cai no pecado. E enquanto ela tá cega, ela tá seguindo com naquela mentira. No momento que ela percebe a dor, que ela é
impactada pela dor, quando a dor passa aquela rasteira nela, que ela percebe que sozinha ela não consegue e tudo que ela fez, tudo que ela desperdiçou. Então, ele voltou para si e disse: "Não, o que eu preciso fazer? Vou voltar para casa do meu pai, nem que seja para ser um dos empregados dele." E olha só, gente, né? Ele voltou para casa do pai dele com a intenção de ser um empregado. Mas, gente, quando sabe, nós não somos empregados de Deus, né? Nós não somos empregados de Deus, nós somos o quê? Nós somos filhos, nós somos herdeiros do Senhor, né? Nós somos herdeiros do Senhor. Mas, presta atenção, pelo fato de nós não sermos empregados, não significa que nós não precisamos trabalhar. Entendeu? Conquistar. Nós não somos empregados de Deus, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar conquistas em nossas vidas, precisamos evoluir, precisamos avançar, amém? Então, isso é muito importante, né? Mas ele percebeu isso, ele conseguiu ter essa lembrança que os empregados do pai dele, os trabalhadores do pai dele, eles estavam numa situação melhor, né? Eles não eram filhos, mas eles recebiam o seu salário, eles viviam bem. Olha só, até aqueles que não são filhos, eles seguem bem. Então imagine como filho, não é verdade? Então o que nós precisamos é o quê? Voltar exatamente para a nossa essência, voltar para o nosso Pai, voltar para a palavra, para a essência da palavra do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. É isso que nos conecta, é isso que nos mantém firmes, arraigados naquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Então, quando ele tornou-se em si, ele percebeu isso. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá tem alimento em abundância, né? Lá eu vou buscar, lá eu vou conseguir de volta aquilo que não talvez aquilo que eu tinha, mas eu pelo menos não vou passar fome. Olha só que interessante, gente, porque quando ele ainda não tinha gasto a herança, né, a parte dele, ele não tinha essa consciência de que ele sendo filho, ele precisava trabalhar, ele precisava se esforçar, conquistar. Então ele estava acomodado. Ele só percebeu o quanto ele era incapaz, que ele caiu em si e falou: não, eu preciso trabalhar, eu preciso aprender a administrar meu dinheiro, eu preciso aprender a conquistar, eu preciso me alimentar. Né? Ele não, imagina, nunca tinha passado fome, ele nunca tinha passado necessidade, então ele não tinha noção dessas coisas. E ele só foi ter noção disso quando ele passou por essa situação, que fez ele se tornar consciente que não é porque você é filho, você é herdeiro, você tem que desperdiçar seus recursos, desperdiçar seu tempo, sua energia, né? Então, nós precisamos ter essa consciência. Somos filhos, somos herdeiros, mas eu preciso me apropriar da palavra de Deus, eu preciso otimizar meu tempo, otimizar minha energia, eu preciso dar tempo para minha família, eu preciso dar tempo para Deus. E tem gente que fala assim: Deus conhece meu coração, aí não ora, aí não lê a Bíblia, não é? Você já viu casos assim? De pessoas falar: não, Deus sabe meu coração. Eu falo com Deus o dia inteiro. Você fala com Deus, mas não ouve Deus. Você não lê a Bíblia, você não tem, não passa tempo, não tem tempo de qualidade com Deus. Então isso é muito importante, você tomar essa consciência de que você precisa andar no caminho, ser herdeiro, mas não desperdiçar as coisas, trabalhar de forma otimizada, canalizar as coisas, né? Isso é importante. E aqui a gente pode também ressaltar algo muito interessante a respeito disso. Que uma coisa é aquela pessoa que ela vive perdidamente, não é verdade? E outra coisa é aquela pessoa que desperdiça, né, os bens, né, mesmo que ela não viva perdidamente. Por exemplo, né, você pode estar muito bem com Deus, você pode ter um relacionamento com Deus, mas você pode estar desperdiçando aquilo que você tem. Mesmo, pastor, eu sou crente, aleluia, glória a Deus, mas você pode estar desperdiçando coisas preciosas que Deus está te dando. Por exemplo, o seu tempo, a sua energia, né?
você pode estar desperdiçando, você talvez não está cuidando do seu físico, né? Pode estar desperdiçando tua família, né? Você pode estar desperdiçando o amor para com os outros, desperdiçando dinheiro, desperdiçando oportunidades, né? Tudo isso porque muitas vezes porque nós realmente não conhecemos a verdade. Não conhecemos a verdade, não estamos vivendo a palavra do Senhor na sua plenitude. E isso está nos roubando aquilo que Deus tem nos dado. Estamos desperdiçando, né? Ou seja, você tem o conhecimento, você tem você está vivendo dentro daquilo do plano de Deus. Só que você não está gerindo aquilo que Deus te deu de maneira correta. Por isso que gente, é muito impactante isso. Quando a gente conhece a palavra de Deus, anda na palavra de Deus, mas infelizmente não sabe canalizar a plenitude de Deus em todas as áreas. Eu sempre comento com os meus discípulos sobre a cruz, né? Às vezes as pessoas acham que levar a sua cruz é viver uma vida sofrida, é viver uma vida pobre, sem recurso, tem que andar lá assim bem, ter uma vida complicada. Não, levar a sua cruz isso não quer dizer isso. Levar a cruz quer dizer que é ali que você precisa colocar a pobreza, é ali que você precisa colocar o sofrimento, é ali que você precisa colocar o pecado, entende? Então, como eu vou fazer isso? Meditando na palavra. Porque conhecer a palavra, saber da palavra não é suficiente, você precisa meditar na palavra. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Todo dia você vai ler um versículo, amanhã você vai ler o mesmo versículo, vai ter outro significado para você. Você precisa meditar na palavra, porque é o que vai fazer você gerenciar melhor as suas emoções, administrar melhor o seu dinheiro, otimizar seu tempo e viver de forma plena na presença de Deus. Amém? No versículo 18 e 19 diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e pedir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, certo? Então, agora ele tomou a consciência, né? E aí ele já entendia o que fazia falta. Não somente, gente, ó, isso aqui é muito importante você anotar. Não era somente a casa do pai. Ele tomou uma consciência de que não era só a casa do pai que fazia falta para ele, o relacionamento com o pai, mas todas as coisas que ele não tinha, que era a incapacidade, né? Que eram as habilidades, que era a competência, porque ele não sabia trabalhar, ele não sabia administrar. Ele tomou essa consciência, então, opa, eu tenho muito o que aprender. Eu não sei nada. Quando ele achou que sabia tudo, que ele conseguia, que ele podia, ele errou, ele pecou, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele voltou e, poxa, agora eu preciso aprender a administrar, saber com meu pai. Como que ele conquistou essa fazenda, né? Como que eu faço isso? Então, assim, o que acontece aqui? Ele saiu da posição de inconscientemente incapaz e ele o que? Assumiu, ele teve a consciência que ele era incapaz, agora mudou. Agora ele continua sendo incapaz, mas ele teve essa consciência. Opa, estou fazendo coisa errada. Opa, não estou fazendo o que é certo. Então eu preciso buscar ajuda, eu preciso mudar, eu preciso disso. Então por isso que ele foi, né? E ele falou, eu vou voltar para casa do meu pai. Lá ele vai me ajudar, lá eu vou ter, eu vou ter o que comer, né? Eu estou incapaz, estou incapacitado, sozinho eu não consigo, né? Sozinho eu não consigo. Então exatamente é isso que nós aprendemos da palavra do Senhor, que nós sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda dele para que ele possa nos guiar, né? Então a gente precisa entender o que precisamos aprender, né? O que nos faz falta, né? O que nos faz falta? Por que eu não estou evoluindo? Por que eu não estou me saindo bem? O que falta para que eu possa alcançar aquilo que eu tenho desejado, aquilo que eu tenho sonhado? Né? É como nas ofertas, gente. Muita gente, assim, eu não conheço muitas pessoas nessas condições, mas eu já vi.
de pessoas fiéis a Deus, mas uma vida assim miserável, uma vida, né, sem recursos, uma vida sem condições de ter um tempo de qualidade com a sua família. Por quê? O que acontece? O que acontece com uma pessoa que é fiel e não consegue ter uma vida próspera em todas as áreas? Opa, tem alguma coisa errada e não é com Deus. Não é com Deus. Então, o que está acontecendo? Aí você precisa fazer uma autoanálise. Autoanalisar a sua conduta, o seu pensamento, o seu comportamento. Autoanalisar. Opa, peraí, o que eu não sei, eu preciso aprender. Eu não sei administrar minha vida financeira, então eu vou aprender. Eu não sei administrar o meu tempo. Eu não sei, quando eu vi, o dia já acabou, a semana já passou e eu não fiz nada. Entra ano e sai ano e eu não conquistei nada na minha vida. Então, opa, vou olhar para mim, vou olhar para o meu interior e fazer as perguntas certas. Os bispos falam muito sobre isso, né? O bispo Edmilson fala, você fazer as perguntas certas para ter as respostas certas, porque assim você vai ter consciência do que você não sabe, fazer as perguntas certas e buscar respostas para você melhorar a sua condição. E você precisa, assim como o filho pródigo, ele tomou essa consciência, ele voltou para si e ele teve atitude. Ele teve uma ação, uma atitude. Aqui a palavra ele fala aquilo que ele falou assim, levantar-me-ei, ou seja, ele se levantou. Ele falou, opa, vou me posicionar, eu preciso fazer. Não é verdade? Eu preciso fazer algo para que mude a minha realidade. Então, o que é esse levantar-me? Ele levantou os olhos, porque muitas vezes ele estava o quê? Cabisbaixo. Ele estava passando por dificuldade. Quantas vezes que você não está passando por situações difíceis, você abaixa. Você se abaixa, você se abate, não é verdade? Então ele se levantou, ele se ergueu. Então nós precisamos nos erguer, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos estar firmes no propósito de Deus sobre nossas vidas. Não podemos nos deixar abater. Vamos passar por situações difíceis? Passaremos. Só que nós passaremos fortificados em Deus em nossas vidas. Deus nos dará as forças para que a gente possa avançar. Deus nos dará as forças para que a gente possa romper. Mas você precisa se levantar. Você precisa se preparar. Você não pode ficar com os olhos baixos. Porque quando você fica com os olhos baixos, você olha, você fica olhando para os seus pés. Você não fica olhando para frente, né? Já fez essa experiência? Começa a caminhar e fica olhando para baixo. A sua visão ela vai ser limitada. Quando você ergue os olhos, você olha para o horizonte. Você consegue enxergar mais longe. Você consegue enxergar lá na frente coisas que, se você estivesse olhando para baixo, você só iria ver quando chegasse. Ou nem ia ver. Agora, quando você olha para o horizonte, quando você olha para aquilo que está longe, você consegue se antever, né? Eu não sei se você já fez isso, mas talvez você já tenha viajado de caminhão, né? Carreta, aquelas caminhões grandes. É interessante que você tem uma visão ampla, né? Eu já tive a oportunidade de viajar em caminhão. Gente, é muito interessante. Você está no carro, é uma coisa, você consegue enxergar. Agora, quando você está no caminhão, é algo assim fantástico. Você enxerga, é muito grande. O para-brisa é gigantesco, assim, você enxerga tudo. Você tem uma ampla visão. E é muito importante, e assim que e tem que ser a tua vida. Você precisa olhar para frente, você não pode olhar para baixo, você não pode limitar aquilo que Deus colocou na tua vida. Não limite. A palavra do Senhor, ela é algo, ela não tem limites. A palavra do Senhor ela é ilimitável. Então você tem que buscar buscar crescer e avançar naquilo que Deus colocou na tua vida. Amém? Então esse ano, gente, é um ano para nós olharmos para frente, termos expectativa. Amém? Nós estamos aí no segundo semestre, passamos por uma conferência maravilhosa, uma celebração, né? A Sara Conference. Então, tá maravilhoso. O segundo semestre tem muita expectativa. Tem gente que tá achando que o ano já acabou, que não tem mais para onde ir, que não tem mais para onde correr, né? Opa, peraí, a gente só viveu metade do ano, tem muita coisa boa ainda para acontecer, tem muita coisa boa para conquistar, né? Mas você precisa entender,
O que eu vou conquistar ainda nesse segundo semestre? Poxa, pastor, olha, passou um semestre e eu ainda não conquistei nada, eu não fiz nada do que eu planejei, não fiz nada. Aí você precisa fazer como filho pródigo. Tomar a consciência, ver aonde você errou, o que você não sabe ainda, o que você precisa aprender, fazer as perguntas certas, saber para onde você vai olhar, para onde você vai mirar, né? Não ter expectativas irreais também, porque isso é muito importante você ter, né, uma expectativa real, ter expectativa, mas que ela seja real, dentro do que você está disponível, pronto, tenha fé para alcançar isso. É muito importante. Então, assim, primeiro, você precisa o quê? Se levantar. Depois você precisa o quê? Você precisa caminhar, você precisa seguir em frente, né? Tem que se levantar e tomar essa atitude em frente. Então, como nós passamos, né, por uma conferência da Arena que chamava Nenhum Passo Atrás, né? Exatamente isso. Não dê nenhum passo para trás, vai para frente, caminha, né? Segue em frente, né? Quantas vezes, né? Quantos poços, né? Que Jacó teve que desenterrar, né? Que ele cavava um poço, iam lá, enterrava aquele poço. Ele cavava outro, ia lá, enterrava aquele poço. Ele seguia em frente, ele seguiu caminhando. Então não pare. Se você passou por algum vale, por alguma situação, se levante, caminhe, vá em frente, tenha fé na palavra de Deus sobre a tua vida. Esse é o momento de você se colocar em fé, de você buscar a palavra do Senhor, para que Ele possa te dar essa força e você avançar no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você precisa aplicar a sua fé na palavra. Somente dessa maneira, meu amado, nós vamos conseguir vencer. Nós estamos passando por um momento que nós nunca passamos na nossa geração, né? Essa pandemia, ela mudou muitos conceitos dentro de nós. Então nós precisamos o quê? Nos posicionar em fé no Senhor, né? Na palavra, para que a gente possa avançar, a gente possa crescer, para que as coisas possam se encaixar. Dessa maneira a gente vai conseguir vencer essa crise, dessa maneira a gente vai conseguir alcançar os sonhos e os planos que Deus tem sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Busque a quem sabe. Amém? Vai atrás de quem sabe, vai atrás de quem pode te ajudar dentro daquilo que você está tendo dificuldade. Então reconheça onde você está errando e vá atrás. Vai atrás dessa pessoa, vai atrás, busca Deus, busca seu líder, pede ajuda, porque é assim que você vai conseguir conquistar. Amém? Então, em Lucas 15, 23, trazei o bezerro cevado. Lucas 15, 23 diz: e trazei o bezerro cevado e matai-o, o comamos e alegremo-nos, porque este é o meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar, né? Então, quem achou, quem voltou, foi o filho. A palavra de Deus que é a verdade. Ele encontrou o quê? Ele encontrou a palavra, ele encontrou o Pai, né? Ele mesmo disse: eu não nasci para viver desse jeito. Ele tomou, por que eu fiz isso, né? Por que eu estou aqui? Eu vou me levantar, eu vou de encontro à palavra de Deus, eu vou até o meu Pai. E Amém? ele buscou exatamente na fonte, né? E quando a gente busca em Deus, ele se alegra. Por isso que o pai fez uma grandiosa festa, porque o filho estava de volta à casa dele, aquele que estava perdido, aquele que estava longe. Ele se encontrou novamente com seu pai. E nosso pai se alegra quando nós estamos na presença dele. Então a palavra tem esse poder de nos trazer de volta. A palavra tem esse poder de nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa realmente receber isso de dentro do seu coração. Nós queremos orar nesse momento agora, para que a gente possa selar, né, todo esse tempo, né, fazendo uma oração, né, para que a gente possa já partir para o nosso final aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos orar. Eu quero dar oportunidade para você que não conheceu ainda Jesus, que você possa entregar seu coração a Ele. Amém? Abraça seu coração agora,
ore comigo, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã nesta manhã tão poderosa, tão poderosa, eu te recebo eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor, como meu como meu Salvador. Salvador. Abra os meus olhos Abra os meus olhos para enxergar para enxergar tudo aquilo tudo aquilo que eu tenho que eu feito tenho feito de errado de errado e andado e andado longe longe de ti. de ti. Senhor Jesus, Senhor Jesus, traga em minha traga em minha mente mente a a consciência consciência para retornar para retornar à casa, à casa, a palavra a palavra do meu do Pai. meu Pai. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. O Espírito Santo do Senhor possa te fortalecer, meu amado. Fortalecer o teu coração. Que a fé possa gerar realmente a unção sobre a tua vida. E você busca a palavra do Senhor. Isso vai te fortalecer a tua fé. A palavra do Senhor vai te dar graça, vai te dar força para você avançar, para você romper os seus limites, né? E você destravar aquilo que não deixa você avançar na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. Então quero novamente aqui agradecer aos irmãos que estavam conosco, né? Aqui que deixaram os comentários aqui em nome de Jesus, né? A Josiane, Clemilda, a Raquel, né? O seu Celso, né? Muitas pessoas estiveram online com a gente. Grande abraço, que Deus os abençoe em nome de Jesus, né? Hoje nessa sexta-feira maravilhosa temos ali nossa programação online, Tempo com Deus. Esteja conosco, um momento sensacional. Estamos também, né? agora também estamos, né, presencial. Você que quer estar lá, receber presencialmente, esteja lá também. Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos nossa programação no final de semana, nossos cultos, né, nas arenas, né? Temos nossos cultos de domingo. Se prepare, grandes coisas estão por vir. Estamos próximos do nosso Revisão de Vidas, né? Dia 7 do Revisão de Vida dos Homens, dia 14 das Mulheres, né? Você que quer ter você que quer realmente ter uma transformação, uma mudança genuína na sua vida, faça sua inscrição no Revisão de Vidas. Isso porque ele é a porta de entrada do Instituto de Vencedores, o local onde você vai realmente receber esse treinamento, essa unção, esse poder para mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Esteja conosco, Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia nesse momento maravilhoso que nós tivemos. Grande abraço e até semana que vem, em nome de Jesus. Excelente sexta-feira e um final de semana poderoso na presença de Deus. Grande abraço, Deus abençoe.